O Arena Universitária de hoje vai discutir a questão da doação de órgãos no Brasil. Afinal, esse é um gesto de amor e solidariedade que muda a vida de muita gente. Para discorrer sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Deise Debônia Monteiro de Carvalho, coordenadora de transplantes do Hospital Federal de Bom Sucesso. O doutor Rodrigo Martinez, coordenador do Programa de Transplantes de Fígado do Hospital do Fundão. Wanda Brigues, assistente social do Hospital Federal de Bom Sucesso. E vamos conhecer também a história da Marina Maciel e vamos receber também o doutor Carlos Anequino, professor de Direito aqui da UVA. E para começar o nosso bate-papo, nós vamos agora conhecer uma história bem interessante, que é a história da Marina. Marina, você precisou fazer um transplante, você tinha quantos anos de idade? Conta pra gente um pouquinho de como foi a tua história. Aos 27 anos, eu vim saber que eu estava com problemas de rins. Meus 2 rins paralisaram, né? Eu não tinha muito conhecimento do caso. E chegou ao ponto de eu ter que fazer uma diálise. E nesse período, convivi com a máquina de diálise durante 3 anos da minha vida, porque ainda não tinha muito conhecimento do caso. E assim que foi esclarecido, nós passamos a... Dependia de um doador, no caso, né? E esse doador estava em casa, que era meu irmão. E o que você sentiu quando você descobriu que alguém que estava ali tão perto de você, porque você começou a conhecer a realidade, né, das pessoas que precisam, que dependem de alguém, né, da questão da fila de espera, e de repente você descobriu que dentro da sua casa você poderia resolver seu problema. Como é que foi isso para você? Eu fiquei feliz. Agora, no caso, ele, que seria o doador, para mim passou mais felicidade ainda, coisa que surpreendeu muita gente, porque na família as pessoas criticavam, achando que não deveria deixar sacrificar um filho para... Na cabeça de muita gente acha que é um sacrifício. Muita gente não entende que não tem nenhum tipo de problema a pessoa doar um rins para o outro. E começaram as críticas, né? Falar para minha mãe que não deveria deixar doar, porque poderia trazer algum tipo de problema para ele futuro, mas a nossa família é muito unida. E dali meu irmão falou, não, eu quero doar esse rins para minha irmã. Se depender dela ter vida, para que ela depender de mim, eu estou pronta agora. No caso dela, aqui que ela está contando, a história dela, que ela já tem 24 anos que fez o transplante. O transplante, ele dá essa garantia de uma posteridade, a pessoa vive tranquilamente bem? Como é que é esse processo? O transplante, você troca um órgão vivo de uma pessoa para outra, né? E eu não posso te dizer que dá garantia de posteridade. O transplante é um processo que você tem que estar sempre trabalhando em cima dele. O paciente que recebe tem sempre que tomar medicação para evitar a rejeição. Então, é uma troca que tem que ser mantida permanentemente. Se o paciente não fizer tomar toda a medicação que ele tem que tomar, ele vai apresentar uma rejeição. Então, realmente, o transplantado tem que ter cuidados, tem que ter permanentemente fazer exames e estar sempre em controle para que o transplante tenha uma duração bastante importante, como teve o da Marina. E no caso assim, dos transplantes que são feitos hoje no Brasil, que eu vi que em 25 estados brasileiros, né, feito, tem todo um processo. O governo garante toda essa assistência? Como é que é essa questão do transplante, assim, de fazer a doação? Tudo isso o governo garante? A maioria dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde, em hospitais próprios do governo, em hospitais universitários. A grande maioria, mais de 95% dos transplantes, são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Então, realmente, isso é garantido pelo governo. E a medicação para evitar a rejeição, a medicação imunossupressora, também é garantida pelo governo. Em todos os estados do Brasil, os pacientes recebem a medicação para poder manter o órgão funcionando. Eu queria tirar uma dúvida aqui também com a assistente social, né? Como é que fica essa questão da família? Porque assim, a doutora já explicou que o governo faz assistência, ela já contou a história dela, mas vocês ficam aí no meio do caminho, né? Entre o paciente, a junta médica. Como que é feito esse trabalho
com a família, quando a pessoa descobre que precisa de um transplante e encontra o doador ou não, como é que é o trabalho de vocês? Tá, lá no Hospital de Bom Sucesso, eu tenho um trabalho junto às famílias dos candidatos à doação e com as famílias dos pacientes que precisam do transplante. Normalmente, o meu trabalho é de orientação e esclarecimento, passando essas informações para as famílias, tentando deixar o processo mais liso possível, tá? Porque tudo que a gente conhece, a gente acaba tendo menos medo, né, de encarar isso tudo que vem pela frente, porque a doença renal é muito nova para a família do paciente, né? E normalmente as pessoas que estão de fora não têm a noção do que vão viver até chegar ao transplante, né? Transplante para muita gente ainda é um mito, né? Então a gente tem esse papel lá, de tentar esclarecer ao máximo o que é que eles vão enfrentar dali para frente até chegar ao transplante. Dr. Rodrigo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente aqui a questão da aderência da população, que ela falou aí também. Está diminuindo o número de casos, as pessoas estão optando por serem doadoras. Como é que é esse esquema lá no hospital onde o senhor trabalha? Tipo, as pessoas que precisam de um transplante, elas ficam... qual o tempo em média que elas ficam esperando? Na verdade, houve uma mudança importante na forma ou na alocação, na forma como os órgãos eram alocados, né? Então, no caso do fígado. Então, até 2006, o critério era cronológico e isso fazia com que os pacientes tivessem já uma perspectiva um pouco mais... já era um pouco mais previsível o tempo de espera deles, tá? Então, isso chegou ao período absurdo de 5 anos, que no caso da doença do fígado, é um período muito longo, tá? Hoje em dia, de acordo com a gravidade, isso mudou desde 2006, então é de acordo com a gravidade do paciente. Então, hoje em dia, o tempo de espera acaba sendo menor, porque a gente também só coloca o paciente na fila quando ele está numa situação que ele realmente tem uma necessidade absoluta e ele tem realmente uma chance grande de receber o transplante, né? Então, em relação à espera, é basicamente isso. Nós não fazemos transplante intervivo no nosso hospital hoje em dia. Nós trabalhamos só com cadavérico, que faz que nós não tenhamos contato com as famílias que doam, tá? As famílias que doam geralmente estão nos hospitais onde os doadores estão, que geralmente são hospitais de trauma, são outros hospitais que não o nosso hospital. É difícil ter uma doação no nosso hospital. Gostaria de esclarecer aqui com o senhor se existe, né, dentro da Constituição para a pessoa que quer ser doadora. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vem a falecer, mas aí de repente a família não sabe que a pessoa é doadora ou que a pessoa gostaria de ser. Aí como é que a pessoa trabalha essa questão legal, a pessoa que quer ser doador? A Constituição garante, né, o direito à saúde. Mas na linha específica de doação e transplante de órgãos, há uma lei federal, a Lei 9.434 de 1997, que foi depois alterada pela 10.211 de 2001, que ela existe exatamente para disciplinar essa questão de doação de órgãos e transplantes. Então, na verdade, como os doutores falaram, eu tenho 2 tipos de doador. O doador vivo, com detalhe, ele tem que ser maior, capaz, né? O órgão tem que ser duplo ou regenerável e, como ele é doador vivo, ele pode escolher o receptor desse órgão. E a lei ela faz uma lista de quem pode ser o receptor desse órgão. Normalmente um parente, 1º, 2º, até 3º grau. E o doador morto não. A doação pós-mortem, a lei exige uma autorização da família, respeitando-se, né, esposa, filhos, etc. Esse é feito por escrito, após o atestado de morte cerebral, tem que haver a decretação do óbito por morte cerebral, tem até uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dispõe quais são os critérios para se diagnosticar a morte cerebral. E no caso do doador pós-mortem, não, aí sim, né? Antigamente é uma fila, mas de qualquer forma, como regra, a doação pós-morte, a família não pode interferir no receptor. E a outra coisa interessante é que a equipe médica que faz a remoção e a coleta do órgão ou tecido do doador morto não é a mesma que efetiva o transplante no receptor. E tem essa questão da compatibilidade, né? Tanto para os doadores vivos quanto para os já falecidos. Como é que é essa questão? A compatibilidade ela depende do órgão a ser doado também. E, de regra, o doador tem que ter sempre um grupo sanguíneo compatível.
Isso vale como para transfusão de sangue. O grupo sanguíneo tem que ser compatível, não precisa ser igual, por exemplo. Um doador do grupo O pode doar para quem for do grupo A, do grupo B, do AB. Enfim, o grupo sanguíneo deve ser compatível. Segundo, mais para o transplante de rim e para o transplante de pâncreas, é que você vai fazer o que se chama de prova cruzada, para saber se in vitro o doador, o receptor não está rejeitando as células do doador. Isso que a gente chama de compatibilidade. E tem ainda a tipagem HLA ou DNA, em que você escolhe os doadores que têm mais identidade com aquele receptor. Por isso que a Marina fala que o Marcos era um doador idêntico a ela. Eles tinham uma identidade no sistema DNA. Então, isso ajuda a manter melhor, ter menos risco de rejeição e ter que tomar menos medicação para controlar o enxerto. Então, para outros órgãos, como o fígado, por exemplo, o doutor Rodrigo pode falar, essas compatibilidades não têm tanta importância. Então, com essas questões aí todas esclarecidas, eu volto agora para a plateia, que tem algumas perguntas aí para os nossos convidados. Bom, minha pergunta vai para a doutora Deise. Doutora, eu queria saber quais são os pré-requisitos para uma pessoa ser doadora em vida? Para você ser doador em vida, você teria que ter um parente que estivesse com uma insuficiência de algum órgão, que pudesse ser um órgão, principalmente o rim, porque é um órgão duplo que pode ser doado, e ter todas as condições que já foram comentadas aqui, que aquele órgão não vai te fazer falta e que você está com boa condição clínica para poder doá-lo. Agora, o mais importante, eu acho que a gente tem que deixar aqui, até como mensagem, se você quer ser doador, comente com a sua família, que ele acabou de falar, fale na sua casa, fale sobre doação de órgãos. Eu gostaria de ser um doador, porque nessas circunstâncias, se a sua família sabe que você tem esse desejo, na hora que se acontecer uma tragédia, que você sofra um acidente e tenha uma morte encefálica, quem vai contrariar o desejo? Então é muito importante que o assunto doação seja falado no lar e que realmente nós possamos aumentar o número de doadores falecidos para que a gente não precise ter muito doador vivo, que o ideal é que se aproveite mais os doadores falecidos e aí, com isso a gente vai diminuindo os pacientes em lista de espera. Gostaria de aproveitar para agradecer a presença de todos vocês e deixar um recado aí para o pessoal de casa, principalmente com essa história que nós vimos aqui tão bonita da Marina e dos Marcos aqui, para que existam mais pessoas com a mesma atitude do Marco aí, que fez um gesto de amor muito bonito, de prolongar a vida dele, da irmã dele e posteriormente do sobrinho. Então, que você em casa também tenha essa atitude. Doar órgão é doar vida, é prolongar a vida. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Arena Universitária.